Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Quero te agradecer por estar sempre aqui acompanhando as nossas entrevistas. É muito importante para a gente. Hoje estou muito feliz. Estou recebendo uma simpática atriz, bailarina, artista plástica, novidade para mim, para muita gente, brasileira, com um trabalho bastante interessante. É sobre tudo isso que vai conversar comigo hoje Carolina Casting. Carolina, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço de estar aqui com você e com vocês. Adoro contar as vivências, os causos, as novidades, tudo aquilo que a gente vive no decorrer dessa trajetória toda, né? Trabalhando com dramaturgia. A gente trabalha muito com o humano, né, Américo? Assim, o humano é o nosso material. Tem uma frase do Shakespeare, se eu não me engano, quer dizer, vou falar com as minhas palavras, né? Mas ele diz que nós somos feitos, os sonhos, né? É o material do qual somos feitos, né? São os sonhos. E é isso. Estamos aqui para falar desses sonhos. O artista nada mais é do que um realizador de sonhos, né? O artista faz sonhar. A ideia é falar de dramaturgia, e eu confesso para mim que fui pego de surpresa quando você me falou que era artista plástica. Nós estamos no teu ateliê, bonito fundo, e a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, tá bom? Carol, a ideia é começar, eu sempre começo pelo começo. E qual é o começo? Perguntando para você, quando que a pequena Carolina, lá em Florianópolis, sua terra natal, né? Não sei se você saiu de lá muito cedo, mas quando é que a pequena Carolzinha descobriu esse universo artístico? Em que momento que ela decidiu que esse seria o caminho? E como você se preparou para isso? Tá. Eu acho que eu já nasci artista, porque o artista ele tem um pouco, no bom sentido, da loucura, né? A loucura, o que é? A loucura é uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? Tirando todas as questões negativas, as referências negativas que a gente tem sobre a loucura, ela é divertida também, no sentido de que a gente pensa que uma pessoa louca é uma pessoa que enxerga o mundo de uma forma diferente. E eu já era assim, já tinha essa boa loucura dentro de mim, né? Então, eu ganhei, assim, pequenininha, até já vou entrar um pouquinho no assunto das artes plásticas, eu ganhei dos meus padrinhos uma câmera fotográfica. E eu era muito tímida, muito fechada, muito introspectiva, tinha dificuldade de me relacionar com os outros. Mas tinha uma vida muito estabilizada ali na família, na casa dos meus pais, dos meus irmãos, né? A gente viajava para o interior de Santa Catarina, em Lages, de onde é a família do meu pai. Então, eu ia no sítio, eu tinha contato com a natureza. Ao mesmo tempo, Florianópolis é uma ilha com não sei quantas praias maravilhosas. Então, uma mais bonita que a outra. Uma mais linda que a outra. Eu estava sempre no mar, sempre na praia. Então, a minha relação com a natureza era muito grande e tinha muito essa introspecção, né? Então, eu gostava de fotografar folhas, formigas,
texturas na pedra, coisas diferentes. Então, eu já fazia um pouco essa conexão do meu interno, do meu interior com o mundo de uma forma diferente, diferenciada, né? Eu acho que a partir daí eu já tinha esse olhar e essa vontade. Agora, a dança foi muito presente para mim, porque eu comecei a fazer balé clássico e minha mãe conta que eu falei, mãe, eu quero fazer balé, mas eu quero fazer balé clássico, eu não quero fazer outro tipo de dança, eu quero ser bailarina clássica, que era o meu sonho. E aí a dança, a partir dos 6 anos de idade, que foi mais ou menos a idade que eu ganhei a câmera fotográfica, eu também comecei a dançar, e aí com a dança veio a relação com o palco, né? Ter se preparar para se apresentar ao público e contar aquela história, porque o balé clássico tem essa coisa idílica, né, da princesa, do Lago dos Cisnes e Quebra-Nozes e tudo isso. E são sempre histórias que a gente conta, né, através da dança e não através da dramaturgia, né? Então, acho que é tudo junto, sabe, Américo? A minha vida foi e é e será até o fim dela, né? Não sei para onde que a gente vai, como que a gente se transforma, porque eu acredito muito nesse movimento da vida. Acho que ele não cessa com a morte, ele não finda com a morte. E vai ser sempre arte, né? É a forma como eu existo, a minha existência. Para quem não sabe, você tem uma irmã também atriz, a Rejane Arruda. Ela é mais velha que você. Você teve alguma influência dela ou vocês duas tiveram as mesmas influências e por isso escolheram o caminho, esse mesmo caminho? A minha irmã, eu acho que juntas, porque a minha irmã também dança. Ela é mais velha, a Rejane, né? Ela é mais velha e a gente também fez clássico. Ela seguiu para uma linha mais jazz, ela fazia jazz também. E num determinado momento a gente se encontrou, bem jovens as duas, que a gente participou de um grupo, de uma companhia de dança contemporânea de Florianópolis, que chamava-se Balé de Esterro. E foi incrível, assim, esse momento eu era muito mais novinha do que elas, né? Elas tinham, tipo, 16, mas tinha meninas de 21, tinha um bailarino também lindíssimo, mas eu era bem menorzinha, digamos que eu tinha 11 anos, assim. Uhum. Eu era mascote. E a gente viajava, participava do Festival de Dança de Joinville. Então, assim, é tudo tão lindo, essa trajetória relacionada à arte, sabe? A expressividade, a comunicação com o público. Você falou dos sonhos, né? Das pessoas sentarem para assistir e, de certa forma, elas serem modificadas, né? Internamente com aquilo que elas estão assistindo. Acho que desde a minha infância eu trago essa ideia de que a arte ela é transformadora, né? Eu acho que é o principal meio de transformação, talvez, né, Carol? Agora, diz uma coisa que eu acho interessante. Você, tá? É de uma geração de atores que enfrentava resistência por parte dos pais. Havia um certo preconceito. Parece que vocês não tiveram isso, né? Vocês ou tiveram em algum momento? Não, os meus pais sempre apoiaram muito, principalmente a minha mãe. Eu falo principalmente no sentido mais expresso, né? Ela dizia que queria que a gente fizesse, que a gente realizasse os nossos sonhos, aquilo que a gente queria. Então, ela buscava muito isso, em parte porque também tinha sido sonho dela, de certa forma, alcançar esse universo da arte e do sonho. E talvez por motivos dela, ela não tenha conseguido isso, né? Assim, então, ela passou muito isso para mim, para minha irmã. O meu irmão foi surfista profissional durante muitos anos,
participou de vários campeonatos, foi representante assim do surf catarinense em um determinado momento, e ele não deixa de fazer uma criação própria, porque hoje ele tem uma fábrica de prancha de surf muito conhecida. O esporte também é outra coisa transformadora. Exatamente, exatamente. E aí a fábrica dele faz um tipo de prancha específico que ele desenvolveu, uma tecnologia que ele desenvolveu. Então, e ele é referência também para muitos surfistas. Então, assim, a gente segue aí. E meu pai era aquela pessoa que recitava Fernando Pessoa, recitava Shakespeare. Olha que barato! Lia muito, né? Até hoje lê. Então, assim, eu acho que a gente semeou esse sonho realmente da arte dentro de casa, e daí levamos. Agora, você falou de quando eu saí de Floripa, né? Eu saí muito jovem, então tem uma trajetória, eu acho que a minha trajetória viraria uma boa biografia, assim, um bom livro, sabe? Porque eu vivi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Com 14 anos eu fui morar em Curitiba para dançar balé clássico no Teatro Guaíra, na escola do Teatro Guaíra. Sozinha? Você mudou de casa, saiu de casa sozinha? E aí morei em pensionato, depois fui para São Paulo no ano seguinte, era em 1990, eu tinha 15 anos, eu faço aniversário em julho, exatamente na metade do ano, então eu fui com 14 e fui com 15 já para 16 em São Paulo. E aí eu trabalhei como modelo um período, não gostei muito. Modelo fotográfico? Modelo fotográfico. Passarela não, manequim não. Manequim não, porque eu não tinha altura. E modelo fotográfico eu sofri muito, porque eu tinha que ter o quadril 100. Era assim, até 100 tinha que ser. Esses padrões que eles exigem, né? Foi por isso que foi sofrido para você? Eu não gostava de ser... assim, eu vou contar o seguinte. Eu não gostava porque não tinha nada a mais do que a minha aparência física. E aquilo me dava uma tristeza profunda, eu achava chato. Então, tanto assim que a maior lembrança que eu tenho da época de modelo foi um fotógrafo que eu conheci em São Paulo. Olha, não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele chama Fernando. E ele me fotografou para fazer o book de modelo da agência, né? Então, as fotos daquela modelo para vendê-la, né? E aí, o Fernando era um fotógrafo maravilhoso, assim. Aí eu já interessada pela câmera dele, já queria saber da câmera e não de modelar. Aí ele fez uma sessão de fotos na rua comigo. Cara, daí eu amei, assim, tipo, tem umas fotos que eu tenho guardado, acho que a minha mãe tem guardado, que eu tô, tipo, dançando, sabe, na calçada, assim, dando um salto, com as pernas aqui em cima, e, tipo, aquilo era interessante para mim, quer dizer, a expressão no ato de ser fotografado já era, né, tá até aparecendo um trabalho meu ali, ó, sim, ali atrás, fotografia, quer dizer, a expressão do corpo, da ação, para mim era muito mais importante, quer dizer, já tinha ali uma sementezinha do teatro, né, e da performance, que depois eu fui buscar. Porque eu era muito jovem, tinha uma pressão, o que você vai ser na vida, né? Se você está em São Paulo, se os seus pais estão te pagando o lugar para morar, alimentação, tudo, o que você vai fazer disso, né? Quem você vai ser? Essa pressão existe, enfim, eu e Maurício, meu companheiro, há 23 anos, a gente tenta passar outra coisa para os nossos filhos, né? Mas, enfim. Aí eu não sabia muito bem o que eu ia ser, porque então a dança já não era mais, que é muito rigorosa também, né? O balé clássico, então é muito difícil, né? Sabe uma coisa interessante no teu relato, não interrompendo o teu raciocínio,
você falou de muito cedo aquela coisa da expressão do corpo. Mas o que me chamou a atenção é que, ainda muito menina, te incomodava já o uso da beleza. Uhum. Você tinha essa consciência já lá, ou você percebe isso hoje, com o passar do tempo, que era isso que te incomodava? Eu percebo isso hoje, porque, inclusive, a ideia... hoje, na minha arte, na minha produção de arte, eu desenvolvo um pensamento. E esse pensamento, ele nasce de forma muito genuína, no sentido de que... acho que é Fernanda Montenegro que falava isso, né? Você quer ser... no caso, ela falava de ator e atriz, né? Dizia, se você quer ser atriz, seja... se você morrer, se você não for, né? Se você não conseguir sobreviver sem ser artista, no caso, eu diria, né? Então seja, porque aí você precisa realmente. É uma expressão que a gente tem, por isso que eu contei a história de já nascer artista, porque eu acho que realmente a pessoa que é artista, ela tem uma necessidade de uma expressão, de uma comunicação, né? De uma expressão para com o outro, que é uma necessidade, não é algo feito, né? Não é algo que ela constrói, é algo que já existe. Agora, o pensamento, sim, é construído. A partir da necessidade de expressão, você constrói um pensamento. Inclusive, se você vai fazer um personagem também na dramaturgia, você também constrói um pensamento sobre aquela pessoa. Eu quero falar sobre construção com você, mais para frente. Mas em cima do que você está falando, eu quero que você fale. Dom, vocação e talento são coisas diferentes? O que dá para trabalhar, o que não dá para trabalhar, o que é natural? Dom, vocação e talento são coisas diferentes? São sim. Eu acho que o dom é isso que você já nasce com, né? A vocação é o entendimento da necessidade da realização do sonho. Que a Fernanda falou. Que a Fernanda falou. Talento. Pois é, assim, para você chegar a realizar esse ofício, você tem que moldar-se para esse fim, esse objetivo. Então, você tem que adquirir maturidade, você tem que adquirir conhecimento, você tem que adquirir um livre pensar, né? Quando você recebe um convite para fazer uma peça de teatro, por exemplo, né? Você lê o texto e você fala, eu gostei. Quando você é muito jovem, você ainda não tem um livre pensar formado, você ainda não tem uma ideia desse ofício, né? Você está fazendo ou por necessidade ou por ilusão. Muitas vezes você acha que é uma coisa e não é, né? Enfim, mas esse pensamento sobre o ofício, e aí é que a gente luta muito diariamente, porque o nosso trabalho não é só quando o trabalho está acontecendo, quando a gravação está acontecendo, ou quando eu estou fazendo uma exposição, ou quando eu vou fazer uma performance, ou quando eu vou pintar um quadro, ou quando eu vou gravar um filme, não é só quando isso acontece.